Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negra. Acabou de estourar uma notícia que tá deixando os adversários do Flamengo, ó, já tá repercutindo no mundo, tá? Eu não vou dar muito spoiler, não. Eu comecei de manhã a apurar e eu trouxe a contratação do Flamengo, que é histórica, mano, é histórica. Para tudo aí, não sai desse vídeo por nada, porque eu vou trazer aqui André Rizek e essa bomba, tá? Dessa contratação. Eu sei que você vai gostar, tá? Eu sei que você vai gostar desse jogador. Agora, para tudo aí, vem comigo para essa notícia. Antes, fala para mim, você tá gostando? O que você tá achando, assim, da era Felipe Luiz? Eu tenho certeza que você gostou. Mas, assim, você acha que o Gabigol era para ser titular mesmo? Você acha que tá legal o Felipe Luiz, esse ponto aí? Você gostou? Eu sei que o Flamengo venceu. Mas era para ser titular? E, rapidão, um recado aqui, porque é o seguinte, meu camarada. Esse vídeo aqui tem um patrocínio exclusivo da 1xBet, o melhor e maior casa de apostas esportivas do mundo. Já tem parceria com Barcelona, Liverpool, entre outros grandes clubes do Brasil. E eu vou deixar para você, meu parceiro, um cupom de desconto aqui embaixo. Você vai clicar, vai copiar ele e vai entrar lá, vai clicar no link e vai ter bônus. É muito bônus. Você coloca 100, tem 200, coloca 200, tem 400 e assim vai. Mas tem que ser o cupom do MShow. Corre lá e eu garanto 1xBet correto. Faz aquela fezinha lá e dá boa sorte pra você. Vai dar tudo certo. A empresa aqui é sério. Beleza? Bora pro vídeo aqui. Senta o dedo no like e vem comigo pra essa notícia que você vai ficar estarrecido, cara. Vai ficar estarrecido. Vem comigo, vem. Ouvindo, já conhece todo mundo, sim, mudou uma coisa aqui, outra coisa ali, e claramente em 2 jogos o Flamengo deu uma melhorada. Muito pouco, né? Para começar, vamos pensar se o Flamengo, né? Vamos pensar se o Flamengo tivesse sido mal em 2 jogos. O que todo mundo ia estar falando? 2 jogos. Não dá tempo. Ia ser cravado. Não dá tempo. Então não dá tempo de... Eu acho que a gente diria que o problema não era o Tite. Se o Flamengo mantivesse aquele futebol... Não, mas foram só 2 jogos, né? A gente só 2 jogos. Eu sei, mas eu tô dizendo que em 2 jogos não ia dar para cravar. É que eu teria respondido, a culpa não era o Tite, tá jogando igual. Não, eu ia falar que calma. Né? Vamos ver, que daqui a pouco a gente vai ver se a culpa era o Tite ou não. Acho que a maioria das pessoas vai falar isso. Não, 2 jogos não dá tempo. Não dá tempo de fazer maravilhas pro mal e pro bem. Então, ele já tem méritos. O que eu quero dizer é que tem sido comum, nas últimas temporadas do Flamengo, tem ali um meio termo que às vezes está mal, e aí perde ou é eliminado, e aí do nada começa a jogar bem. Por uma troca de treinador, e às vezes os jogadores acordam. Onde eu quero chegar? Ano após ano, desde que saiu o Jorge Jesus, a culpa é sempre do treinador do Flamengo. Sempre, sempre. O treinador não vale nada e a comissão técnica junto, o preparador físico dele também não presta, e aí vem o novo, porque já aconteceu, o que está acontecendo com o Felipe Luiz já aconteceu com o Tite. O Tite era maravilhoso. Produção, o Conrado nos deu o gancho para mostrar essa arte maravilhosa. Que a gente usa já não é de hoje. Eu tinha que botar quando foi a primeira vez que ela foi utilizada. Eu não lembro a primeira vez se foi com o Sampaoli. Eu acho que foi com o Sampaoli. Só sei que ela virou o nosso mantra para explicar o Flamengo. É um joguinho, ó. Você tá aqui, ó. Novos métodos encantam. Foi assim com o Rogério, foi assim com o Paulo Souza, lembra? Telão, jogadores encantados. Renato, Sampaoli, Tite, começo muito bom, jogadores encantados, primeiros jogos excelentes. Aí depois de um tempo o time não anda, crise, aí jogadores estão insatisfeitos. Técnico demitido, novo técnico chega e você recomeça esse ciclo vicioso que vem com os 8 treinadores, ou com os 8 treinadores que sucederam o Jorge Jesus. E o que eu quero dizer, eu sou um cara que desde agora, Felipe, seleção brasileira, já critiquei várias vezes o Tite, né? No próprio Flamengo agora já critiquei muito. Sim, não sempre achei, né, um ótimo treinador. Os trabalhos dele, né, dizem isso. É meu treinador favorito? Não é. Meu estilo favorito de jogo? Não é. Então, aqui, não é que eu estou defendendo o Tite agora. O que eu estou falando é que isso está sempre acontecendo. A gente viu ali, mas está sempre acontecendo. Os jogadores precisam ser cobrados mais do que isso. Porque eu acho que muitas vezes o Flamengo perde por salto alto. Muitas vezes, durante a temporada, tem alguém correndo um pouquinho menos. E no futebol de hoje você tem 100%, você der 99%, faltou 1%, já faz diferença. E eu acho que às vezes tem um que fica 90%, 85%, fica todo mundo falando na imprensa, é o melhor elenco. E é o melhor elenco das Américas, na minha opinião. É o melhor elenco. Você acha melhor que o do Botafogo? Eu acho melhor que o do Botafogo, claro. Com todo mundo, né? Sim, voltando Cebolinha, claro. Pedro. Isso, no momento eu acho que o Botafogo está com mais elenco que o Flamengo. E aí,
eu acho que esses caras precisam ser mais cobrados, acontece todo ano. Então, eu acho que mesmo se não vem o Felipe Luiz, já teria uma resposta positiva. Porque sai de tá longe no Brasileiro, sai da Libertadores, aí chega uma hora que eles acordam. Cara, tá feio pra gente, né? Melhor, vão ter que dar o 100% aqui, né? Então, eu acho que teve sim, o Tite foi mal, é óbvio que o Tite foi mal. Mas, assim, é ano após ano. Eu já estou falando aqui pro Flamengo pensando em futuro. Tá acontecendo todas as vezes. Esses caras precisam dar mais respostas antes de uma troca de treinador, antes de uma eliminação. Então, eu acho que, por exemplo, o Gerson, que o PC deu exemplo aqui, acho que ele está tendo um ótimo ano. Mas tem vários jogos do Gerson, que ele segura muita bola, aí ele prende, aí demora a tocar, aí não corre, você vê que o gol sai, ele está mais ou menos aqui. Então, é só um exemplo de um cara que está jogando muito bem. Então, eu acho que o Flamengo ele tem que se acostumar a estar 100% o tempo todo, independente do técnico. Pode ser o Rizek, o técnico. Os caras têm que dar o 100% dele ali e não ficar mais ou menos aqui. Eu acho que várias eliminações, estou falando, não é só esse ano não, dos outros anos passados, tem a ver com isso. Então eu acho que essa mudança do Felipe Luiz, ele tem méritos também, mas eu acho que vem dos próprios jogadores, mais uma vez eliminado, mais uma vez longe do Brasileirão, fora da Libertadores. Pô, vamos acordar? E eles acordaram. Mas concordando com você, até porque eu fiz essa arte que parece uma brincadeira, mas não é, isso é jornalismo, né? Porque está se repetindo. Ela é reveladora de uma situação. Está se repetindo. Acho que os 2 jogos do Felipe Luiz, e tentando tratar com toda a calma, né, porque são apenas 2 jogos, eles escancaram algumas deficiências que o Tite demonstrou e a incapacidade do Tite de enxergar algumas coisas que são muito peculiares e caras ao Flamengo. E o Tite não conseguiu em nenhum momento se adaptar a isso. Então, por exemplo, pode não ser o estilo do Tite, historicamente, jogar pressionando o adversário lá em cima, com muito volume, muita intensidade. Não é mesmo, historicamente, a característica que marca o Tite, que são times mais equilibrados, um pouco mais monótonos e muito competitivos. Em 2 jogos, eu vi um Flamengo com uma postura muito diferente, sufocando os adversários na saída de bola. Um clamor que havia na torcida do Flamengo, do Léo Ortiz titular, foi levado a campo pelo Felipe desde o primeiro jogo. Esse é o maior erro do Tite, e se demonstrou um acerto, né? Ele mudou a defesa do Flamengo. Ele nunca conseguiu esclarecer, né? Porque, assim, o Léo Ortiz é um jogador que ele convocou para a seleção brasileira. Um erro, o Tite errou. Ele estava errado. Sabe o que eu acho? E por terceiro, sou obrigado a dizer que, embora, na minha opinião, o principal culpado pela temporada pífia do Gabigol seja o próprio Gabigol, tá na cara nesses 2 jogos que, ainda que esteja distante do que já foi um dia o Gabigol no Flamengo, que nesse momento, sem Pedro, sem Cebolinha, sem Luiz Araújo, era óbvio que o Gabigol era a melhor alternativa para o time do Flamengo. E ressaltando que ele está distante do Gabriel, claro, que a gente conheceu. Mas assim, ele é melhor do que o Carlinhos, ele é melhor do que improvisar o Bruno Henrique. E ele é melhor até o Bruno Henrique. Então, coisas que aconteceram em 2 jogos pós-Tite, eu sei que a gente tem que aguardar um pouco mais, mas já demonstram uma melhora, porque com o Tite, nada disso, não há nenhum sinal que essas coisas aconteceriam com o Tite no primeiro momento. Mas eu acho que tem o mesmo motivo, as 2 coisas que você falou, tem o mesmo motivo da característica do Tite, que é o seguinte, o Tite tem muita dificuldade, na minha visão, de quando ele tem uma linha sucessória ali na cabeça dele, assim, né, de quem está rendendo, quem não está rendendo, e quanto tempo eu vou esperar esse cara render para substituí-lo, que para mim ficou muito clara em todos os trabalhos dele. Sabe quando você confia num jogador e eventualmente esse jogador O próprio Felipe foi vítima disso na Copa de 18, quando era para ele ter enfrentado a Bélgica e o Tite, por hierarquia, preferiu escalar o Marcelo com problema nas costas e o Marcelo foi jantado pelo Lukaku naquele jogo. Quando o Vinícius Júnior... Quanto tempo o Vinícius Júnior demorou para ser convocado e depois para ser titular? Sim. Então é uma coisa que o Tite tem... O Cássio no Corinthians, tem tempo isso. O torcedor vai lembrar, o Júlio César ele teve que falhar muito para o Cássio entrar, mas muito. Ele já claramente era melhor goleiro. Então tem uma coisa de ele olhar para aquele jogador e eu confio nesse cara. E o Fabrício Bruno não faz um ano ruim. Não faz. Tanto que está convocado nesse momento para a seleção. Pela terceira vez. Muito pelo contrário. O ano do Fabrício Bruno é muito regular. Então, quando chega o Léo Ortiz e foi aquela contratação que demorou para ser confirmada e etc., como é que o Tite, do jeito... E aí eu estou tentando analisar que a cabeça é da forma como ele pensa, como ele demonstrou pensar nos últimos trabalhos dele. Como é que eu vou tirar aqui o Fabrício Bruno, que está fazendo bons jogos? Eu vou tirar o cara porque chegou um outro melhor?
Então, ele não é... Exato, Deveria ser essa a resposta. Mas é isso, eu tô tentando analisar assim, o jeito de cada pessoa. E na minha visão, é a mesma questão do Carlinhos, até porque na primeira coletiva que ele foi perguntado sobre Carlinhos Gabriel, ele falou, o Carlinhos, pelo que ele entregou quando eu precisei dele. Então, no jogo ele cita o jogo, acho que contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória e tal, que o Carlinhos entrou, fez gol. Então, na cabeça dele é assim, por que eu vou passar o Gabriel, que não fez nada, entre aspas, né, que me demonstrasse isso, na frente do Carlinhos, que quando eu precisei ele entrou, entendeu? Então é aquela coisa de assim, não, eu não posso... Esse aqui é quase que uma meritocracia, assim... Não, é uma meritocracia. Não sei se é a palavra certa, mas é aquela coisa de assim, eu não vou tirar esse cara... Pra ele eu só discordo dessa meritocracia. Um dos gols do Carlinhos, o passe espetacular foi do Gabigol, por exemplo. Mas eu acho que é o mesmo problema, Gabigol entendeu? teve um pênalti que o Pedro perdeu um pênalti, ele foi lá, bateu o pênalti e ganhou um jogo pro Flamengo, mesmo na fase ruim. Então, assim, tem que jogar quem é melhor. É um jogador melhor. O que eu acho que o erro dele nesse problema é que, assim, a meritocracia e a hierarquia não tem que ser com ele, tem que ser com o Flamengo. Esse que é o erro dele. Ele é o técnico do Flamengo. Então o Carlinhos fez um gol, não foi pra ele, fez pro Flamengo. Mas tudo que o Gabigol já fez pro Flamengo? Ninguém tá jogando pro Tite, tá todo mundo jogando, inclusive ele trabalhando, pro Flamengo. E aí que é um erro dele. Não importa se o Fabrício Bruno te deu muito. O Flamengo foi lá e comprou o Léo Ortiz. O Flamengo precisa de um cara que é muito alto nível, assim, ele é claramente um zagueiro, assim, acima da média, jogando de titular. E aí tem que jogar o melhor. Não importa se o Carlinhos vai fazer 10 gols, amigo. O Carlinhos não é melhor que o Gabigol. Eu acho que não importa. Acho que é uma ideia, talvez, até de não perder os jogadores, sabe? No sentido de assim, poxa, o Fabrício Bruno já tá jogando bem, então chegou o Léo Ortiz, vai complementar. Isso Vou tentar gerir a carreira do Tite. aqui. Essa é uma marca da vitoriosa carreira do Tite. O problema é que ele não se adaptou 1 milímetro em relação a coisas que ele fez ao longo da vida dele e que o levaram a estar onde está. Ele não se adaptou ao local onde ele estava. E, gente, o Flamengo tem algumas peculiaridades que o Tite em nenhum momento se rendeu a elas. Porque você tem uma questão que eu não estou aqui defendendo muito assim o Tite, muito pelo contrário. Acho que você tem que entender aonde você está e como aquilo funciona. Não necessariamente o modelo e o comportamento que você teve num lugar que te levaram a vencer, naquele outro lugar que você está, vai funcionar. Então você precisa ter essa necessidade. Agora, há um ponto que destacado aqui pelo Conrado, que eu acho muito importante. Nós estamos aqui falando do Tite, tem que falar, como antes a gente já falou do Paulo Souza, como já falou do Vitor Pereira, como já falou do Sampaoli. Não se pode colocar na coluna dos... Estamos trazendo para vocês aqui, repercutindo, hein, galera? Ali, chegando devagar, entrando nessa briga também, é o Flamengo, 2 jogos, 2 vitórias, Pedro Henrique Torre sob o comando do Felipe Luiz, e o torcedor, então, se permitindo acordar nessa segunda-feira mais tranquilo, mais feliz, mais esperançoso. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, bom dia também para o Bruno, todos os amigos aí no estúdio, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Pois é, o Flamengo emendou a segunda vitória no filipismo, como a gente está falando, né, com o Felipe Luiz, conseguindo aí fazer 2 bons jogos, né, conseguiu mais uma boa atuação com o Felipe Luiz, uma vitória agora de 2-0 sobre o Bahia, o gol de novo de um lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, e aí no finalzinho o Alcaraz, uma bela atuação da equipe, Felipe Luiz colocando ali os seus conceitos aos poucos, conseguindo fazer com que o time tenha até uma evolução em relação ao Tite e dando mais gosto de observar na visão da torcida rubro-negra. Vários elogios em redes sociais, a gente tem um termômetro das ruas aqui no Rio de Janeiro também, quando passa por rubro-negros, eles falam realmente é um time que dá mais alegria de assistir. Então teve uma mudança, um impacto rápido na atmosfera rubro-negra e o Flamengo pensando aí, quem sabe, num título brasileiro. Estão 9 pontos do líder Botafogo ainda, tem um jogo a menos, verdade, mas esse jogo vai contar se o Flamengo conseguir vencer no Internacional fora de casa no dia 30 deste mês, mas o Flamengo vai pensando passo a passo. Já teve experiências assim, lembra sempre de 2009, lembra de 2020 também, quando teve arrancadas para títulos brasileiros, e vai pensando agora jogo a jogo. Por isso que o Felipe Luiz, quando é perguntado sobre a sequência, sobre Copa do Brasil, o jogo de volta, também a projeção de próximos jogos do Campeonato Brasileiro, ele fala, só penso no próximo jogo, e o próximo jogo, Fla-Flu, Campeonato Brasileiro, na quinta-feira da próxima semana. Então, o Felipe Luiz, ele foi perguntado
como eu disse, sobre isso. Aí ele falou, deu bem a tônica do que é o treinador rubro-negro agora, de focar sempre no próximo jogo. A gente acompanha um pouquinho do Felipe Luiz agora. Eu somente penso no Fluminense a partir de hoje, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Marcos Braz, gente, falou que deve sim, tá? Que deve sim renovar com o Gabigol. Tá? Tava sem áudio aqui, mas agora eu coloquei. Deve sim renovar com o Gabigol. Se liga nisso, é uma grande notícia. Vene Casagrande acabou de falar isso aí. Simbora, vem. Por isso que eu falo, isso aí que você tá falando é normal, né? O lateral briga ali, provoca e tal. O que não é normal é dentro da área o cara virar um soco na cabeça do outro e dar um pênalti e ser expulso. Ele teve uma privação de sentidos momentânea que levou a essa ação que não precisava, no meu modo de ver, do árbitro nem ter ido ao VAR. Porque quando o Rafael Klein marca o pênalti, ele marca o pênalti não por bar, ele sinaliza. Teve um... E aí o VAR o alerta, ele vai lá, e aí entra aquela coisa que vai ser sempre muito confusa em cima da decisão, que é a intensidade. E o Rafael tira o amarelo, que ele já tinha aplicado o amarelo ao Arias, e dá o vermelho. Agora, sim, para mim, a ação do Arias, ela é apenas o resultado, ela é o resultado do como o jogador estava em campo dizendo o seguinte, nós fomos amassados por esse time, nós não conseguimos jogar, porque o Bahia não conseguiu jogar. Sobre a troca do Flamengo, né, do Felipe Luiz, nossa, isso... É grosseiro demais. Indignado. É grosseiro. Tô indignado assim pelo lado se eu fosse o Rogério Ceni, torcedor do Bahia. Cara, não dá, desculpa, viu, presidente? Jogador de não dá pra explicar. Sabe Você pode estar tomando de 10-0. Cara, se fosse uma jogada que tá na dividida, né? Vou aproveitar uma dividida de bola e vou deixar um braço. Não é um giro assim que a bola passou. Ele faz isso aqui. A bola passa, a disputa aconteceu, a bola passa e ele vira um soco. Mas só pra falar... que a privação de sentido momentâneo. Isso acontece na vida. Sim, perdeu a cabeça, ficou doidão. Só para falar rapidinho do Flamengo, foi mal, tava doidão. Né? Assim, claro que tem o fator Felipe Luiz, né? Pô, muito legal, vindo, já conhece todo mundo, assim, mudou uma coisa aqui, outra coisa ali, e claramente em 2 jogos o Flamengo deu uma melhorada. Muito pouco, né? Para começar, vamos pensar se o Flamengo, né? Vamos pensar se o Flamengo tivesse sido mal em 2 jogos. O que todo mundo ia estar falando? 2 jogos. Não dá tempo. Ia ser cravado. Não dá tempo. Então não dá tempo de... Eu acho que a gente diria que o problema não era o Tite. Se o Flamengo mantivesse aquele futebol... Não, mas foram só 2 jogos, né? A gente só 2 jogos. Eu sei, mas eu tô dizendo que em 2 jogos não ia dar pra cravar. É que eu teria respondido, a culpa não era o Tite, tá jogando igual. Não, eu ia falar que, calma, né? Vamos ver, que daqui a pouco a gente vai ver se a culpa era o Tite ou não. Acho que a maioria das pessoas vai falar isso. Não, 2 jogos não dá tempo. Não dá tempo de fazer maravilhas pro mal e pro bem. Então, ele já tem méritos. O que eu quero dizer é que tem sido comum, nas últimas temporadas do Flamengo, tem ali um meio termo que às vezes está mal, e aí perde ou é eliminado, e aí do nada começa a jogar bem. Por uma troca de treinador, e às vezes os jogadores acordam. Onde eu quero chegar? Ano após ano, desde que saiu o Jorge Jesus, a culpa é sempre do treinador do Flamengo. Sempre. Sempre. O treinador não vale nada e a comissão técnica junto, o preparador físico dele também não presta, e aí vem o novo, porque já aconteceu, o que está acontecendo com o Felipe Luiz já aconteceu com o Tite. O Tite era maravilhoso. O Conrado nos deu o gancho para mostrar essa arte maravilhosa, que a gente usa já não é de hoje. Eu tinha que mostrar quando foi a primeira vez que ela foi utilizada. Eu não lembro a primeira vez se foi com o Sampaoli. Eu acho que foi com o Sampaoli. Só sei que ela virou o nosso mantra para explicar o Flamengo. É um joguinho, você tá aqui, novos métodos encantam. Foi assim com o Rogério, foi assim com o Paulo Souza, lembra? Telão, jogadores encantados. Renato, Sampaoli, Tite, começo muito bom, jogadores encantados, primeiros jogos excelentes. Aí depois de um tempo o time não anda, crise, aí jogadores estão insatisfeitos. Técnico demitido, novo técnico chega e você recomeça esse ciclo vicioso que vem com os 8 treinadores, ou com os 8 treinadores que sucederam o Jorge Jesus. E o que eu quero dizer, eu sou um cara que desde agora, Felipe, seleção brasileira, já critiquei várias vezes o Tite, né? No próprio Flamengo agora já critiquei muito. Sim, não sempre achei, né, um ótimo treinador.
os trabalhos dele, né, dizem isso. É meu treinador favorito? Não é. É meu estilo favorito de jogo? Não é. Então, aqui, não é que eu estou defendendo o Tite agora. O que eu estou falando é que isso está sempre acontecendo. A gente viu ali, mas está sempre acontecendo. Os jogadores precisam ser cobrados mais do que isso. Concordando com você, até porque eu fiz essa arte que parece uma brincadeira, mas não é. Isso é jornalismo, né? Porque está se repetindo. Ela é reveladora de uma situação. Está se repetindo. Acho que os 2 jogos do Filipe Luís, e tentando tratar com toda a calma, né? Porque são apenas 2 jogos, eles escancaram algumas deficiências que o Tite demonstrou e a incapacidade do Tite de enxergar algumas coisas que são muito peculiares e caras ao Flamengo. E o Tite não conseguiu em nenhum momento se adaptar a isso. Então, por exemplo, pode não ser o estilo do Tite, historicamente. Jogar pressionando o adversário lá em cima, com muito volume, muita intensidade. Não é mesmo, historicamente, a característica que marca o Tite, que são times mais equilibrados, um pouco mais monótonos e muito competitivos. Em 2 jogos, eu vi um Flamengo com uma postura muito diferente, sufocando os adversários na saída de bola. Um clamor que havia na torcida do Flamengo, do Léo Ortiz titular, foi levado a campo pelo Felipe desde o primeiro jogo. Esse é o maior erro do Tite, e se demonstrou um acerto, né? Ele mudou a defesa do Flamengo. Ele nunca conseguiu esclarecer, né? Porque, assim, o Léo Ortiz é um jogador que ele convocou para a seleção brasileira. Um erro, o Tite errou. Mas ele eu errado. acho, sabe o que eu acho? E por terceiro, sou obrigado a dizer que, embora, na minha opinião, o principal culpado pela temporada pífia do Gabigol seja o próprio Gabigol, tá na cara nesses 2 jogos que, ainda que esteja distante do que já foi um dia o Gabigol no Flamengo, que nesse momento, sem Pedro, sem Cebolinha, sem Luiz Araújo, era óbvio que o Gabigol era a melhor alternativa para o time do Flamengo. E ressaltando que ele está distante do Gabriel, claro, que a gente conheceu. Mas assim, ele é melhor do que o Carlinhos, ele é melhor do que improvisar o Bruno Henrique. E ele melhora até o Bruno Henrique. Então, coisas que aconteceram em 2 jogos pós-Tite, eu sei que a gente tem que aguardar um pouco mais, mas já demonstram uma melhora. Porque com o Tite, não há nenhum sinal que essas coisas aconteceriam com o Tite no primeiro momento. É o Filipe Luís também no comando do Flamengo. Falou que não quer nem saber. Não quer saber os outros resultados, não quer ver a tabela, não quer ver nada. Daqui a pouco volta aquela história do deixou chegar. Será? Tá com cara, hein? Por que não é? Tá com cara. Bom, Pedro Henrique Torre, eu sei que você não faz promessa nem projeção, você informa. O que você traz do Rubro Negro pra gente? Tudo bem, Mari? Um beijo para você novamente, beijo para Mari Pereira também, abraço Marra e Bruno. Pois é, né? Promessa e projeção já fazem parte do passado do Flamengo, agora é o jogo a jogo do professor Filipe Luís, né? Outra era no Flamengo que iniciou bem com 2 vitórias consecutivas, uma pela Copa do Brasil e essa outra no fim de semana contra o Bahia, fora de casa, Campeonato Brasileiro, o Flamengo que vinha ali não vinha bem na sequência no Campeonato Brasileiro, voltou a vencer, então agora tem 9 pontos ainda de distância para o líder Botafogo, é um caminho bem longo a ser percorrido, ainda mais nessa reta final, tem um jogo a menos, mas como eu disse, esse jogo a menos só vale contar positivamente se o Flamengo vencê-lo, né? Então é um jogo contra o Internacional no dia 30 de outubro. O Filipe Luís, ele falou bastante de jogo a jogo, que é só pensar contra o Fluminense, falou também para dar um descanso, quer que os jogadores descansem, aliviem a cabeça, a parte mental, para contar também, refletir no físico dos jogadores, então não ficar todo mundo tenso, aquela questão que ele falou, o Filipe Luís falou na coletiva de imprensa logo após o jogo contra o Bahia, são 26 ou 28 dias seguidos que os jogadores estão aí nessa maratona de jogos, então vão ser basicamente 3 dias de folga para os jogadores, voltaram da partida contra o Bahia logo depois da atuação em Salvador, então voltaram, folga no domingo, aí segunda e terça também, quarta-feira reapresentação no Ninho do Urubu. O Wesley deu até um susto no jogo contra o Bahia, mas a priori foram só cãibras mesmo que ele sentiu ali, não tem nenhum tipo de lesão muscular, então isso já dá um alívio, porque ele vem sendo agora o titular do técnico Filipe Luís na lateral direita. Então vai voltar na quarta-feira, vai ser tudo reavaliado, e aí sim o Filipe Luís vai começar a trabalhar bastante essa equipe para o jogo contra o Fluminense, que é um dia depois, 2 dias depois do fim da data FIFA, e aí ele vai ter que analisar também. Vai arriscar os uruguaios que foram convocados ali, o Arrascaeta e o De La Cruz, tem o Varela também, ou vai deixar de fora, além disso, o Pulgar,
ou vai deixá-los de fora esperando o jogo contra o Corinthians, semifinal de Copa do Brasil. O Filipe Luís disse que gosta de correr riscos, então vamos ver quais riscos ele vai correr, porque se fala também, se pensa que se pode ainda no Campeonato Brasileiro, fica essa expectativa do Flamengo para trabalhar bem esse período mais longo na data FIFA. Mari, Bruno. Tá vendo? Não tem potinho na prateleira do Filipe Luís, não. Não Nada tem essa de disso. guardar, não, Pedro. Vai todo mundo pro jogo. Claro, vai todo Negativo. mundo. Olha lá, é isso aí. Também tá sonhando ali, chegando devagar, claro. entrando nessa briga também. É o Flamengo, 2 jogos, 2 vitórias. Pedro Henrique Torre sob o comando do Filipe Luís. E o torcedor, então, se permitindo acordar nessa segunda-feira mais tranquilo, mais feliz, mais esperançoso. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, bom dia também para o Bruno, todos os amigos aí no estúdio, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Pois é, o Flamengo emendou a segunda vitória no filipismo, como a gente está falando, né, com o Filipe Luís, conseguindo aí fazer 2 bons jogos, né, conseguiu mais uma boa atuação com o Filipe Luís, uma vitória agora de 2-0 sobre o Bahia, o gol de novo de um lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, e aí no finalzinho o Alcaraz, uma bela atuação da equipe, Filipe Luís colocando ali os seus conceitos aos poucos, conseguindo fazer com que o time tenha até uma evolução em relação ao Tite e dando mais gosto de observar na visão da torcida rubro-negra. Vários elogios em redes